Nós vamos juntos hoje, em 2 momentos, estudarmos um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, dentro do livro do Apocalipse. E nós queremos agradecer por você estar aqui para participar desse momento de estudo. Obrigado a você que também ora pelo Ministério da Novo Tempo, que tem orado, que tem assistido. Nós louvamos a Deus por tudo o que está acontecendo, pelos muitos milagres que nós temos testemunhado. E nós entendemos que a Novo Tempo tem usado, ou que Deus tem usado a Novo Tempo, para fazer avançar o Evangelho, a pregação do Evangelho, nesse maravilhoso país que é o Brasil. Todos os dias recebemos lindas experiências, lindas histórias da forma como Deus está atuando e dos milagres que Ele está realizando, através da Novo Tempo. Outro dia eu estava fazendo uma live com amigos da Bahia e lá eles contaram uma história extraordinária, né? Um jovem voltava para casa, morava numa zona rural e enquanto ele estava passando próximo a um lixão, ele viu ali um aparelho de TV, jogado fora, todo quebrado. Mas ele pegou aquele aparelho e pensou, posso usar algumas peças dessa TV. Ele gostava de mexer um pouco com eletrônica, levou para casa aquele aparelho encontrado no lixo. E quando chegou lá em casa, conectou na tomada para ver se alguma coisa acontecia e a TV funcionou. Só que a TV só pegava um canal, a Novo Tempo. E ele começou a assistir o canal da Novo Tempo, tomou sua decisão e passou pelo batismo. Uma TV encontrada no lixo, apenas um canal, Novo Tempo. Conheci lá no Maranhão, numa caravana que fomos fazer lá, uma outra família. Ele mora numa cidade do interior do Maranhão, construiu ali uma antena com tubo de PVC. Você sabia que funciona isso? Ele fez uma antena com tubos de PVC e quando funcionou a antena com aqueles tubos de PVC, ela pegava também só um canal, pegava Novo Tempo. E toda a família foi evangelizada através da Novo Tempo. As histórias se multiplicam e nós louvamos a Deus por isso. Por isso você é muito bem-vindo e que bom estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós vamos estudar hoje um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, Apocalipse 13. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos estudá-la em 2 momentos. Nós vamos ter a primeira parte agora e a segunda parte na sequência. E por que vamos dividir esse capítulo em 2 partes? Porque Apocalipse 13 fala sobre 2 animais. Aqui é chamado de 2 bestas. Uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar. Então nós vamos estudar agora esses 2 poderes e vamos tentar entender na profecia para onde eles apresentam ou apontam. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. E o livro do Apocalipse, em especial, foi escrito para que nós estivéssemos conscientes, sintonizados com os momentos finais da história desse mundo, com aquilo que vai acontecer daqui para frente. E antes de aprofundarmos no tema, antes de avançarmos no tema, queria dizer para você, com todo o carinho e respeito que você merece, que a verdade sempre será verdade, ainda que contestada. E a mentira sempre será mentira, ainda que defendida. Nós, como adventistas, temos uma mensagem muito clara a apresentar. Nós acreditamos ser um movimento profético que anuncia a breve volta de Jesus e que fala dos eventos que terão lugar antes que Jesus volte a essa terra. Por isso, cada vez que você abre a sua Bíblia em qualquer lugar, ela tem uma revelação especial a fazer para você. E nós precisamos olhar para a Bíblia com muito carinho, para que Deus nos dirija em cada momento de estudo. Já foi orado, né? Para que nós estudássemos nessa tarde, mas oração nunca é demais. Eu queria orar com vocês mais uma vez. Assim como você está sentado, por gentileza, feche seus olhos e ore comigo. Nosso Pai Celeste, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por estarmos reunidos nessa tarde com o propósito de aprendermos mais sobre a tua palavra. Que ao lermos o teu livro sagrado,
o teu bom e santo Espírito possa estar em nosso meio, tocando o nosso coração e nossa mente, para que haja compreensão e aceitação da tua vontade em nossa vida. A tua palavra tem verdades extraordinárias e nós precisamos conhecê-las com o propósito de nos preparar para o dia da tua volta. Aqui viemos em tua casa porque nós te amamos, nós queremos adorar-te, nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Por isso, Pai, nos abençoa mais uma vez e nos ajuda a entendermos agora aquilo que o teu livro nos revela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 13, como eu vos disse, fala de dois poderes. A palavra besta, animal, em profecia, significa reino, poder. Então, são dois poderes que surgem em Apocalipse 13. Só que o capítulo 13, para ser compreendido, precisamos voltar ao capítulo 10. Se você puder virar uma página da sua Bíblia aí, indo para o capítulo 10, olha o que diz Apocalipse capítulo 10, verso 1. Apocalipse 10, 1. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Quem é esse anjo do Apocalipse capítulo 10? Você tem uma ideia de quem ele é? É o próprio Jesus Cristo. Porque a Bíblia, em alguns momentos, chama Jesus de anjo. Então, o anjo aqui está associado com nuvens. E Jesus na Bíblia é aquele que sempre vem com as nuvens. Ele também tem em cima de sua cabeça o arco-íris. Mas em Apocalipse, capítulo 4, é o arco-íris que fica sobre o trono de Deus. E ele diz também, no capítulo 10, verso 1, que esse anjo tinha o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. É a mesma expressão que aparece em Apocalipse 1, para descrever o Cristo ressurreto. No capítulo 1 é dito, a partir do verso 16, de que ele tinha um rosto como o sol e as pernas como bronze. Então, o anjo de Apocalipse 10, 1 é o próprio Jesus Cristo. Então, primeiro capítulo apresentou Jesus. E no versículo 2 diz assim: E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aonde estava Jesus Cristo nessa visão profética do capítulo 10? Na praia. Porque a praia é o único lugar que a terra encontra o mar. Se ele colocou um pé na terra e um pé no mar, é porque ele estava na praia. E essa posição, uma pé na terra, uma perna na terra e uma no mar, denota a sua autoridade. É uma posição de autoridade. No capítulo 10, ele tem autoridade e coloca uma perna sobre o mar e uma sobre a terra. No capítulo 13, aparece um animal na terra e um animal no mar. Por que agora esses dois animais surgem? Porque eles querem roubar a autoridade que pertence a Cristo. Então, se descobre que esses dois poderes do capítulo 13, eles são antagônicos a Deus. Eles são contra Deus. Eles querem a autoridade que pertence a Cristo. Então, do mar surge uma besta. Agora, Apocalipse 13, 1 começa a descrever, essa besta. Volta para o capítulo 13, por favor. O verso 1 diz assim: Vi emergir, subir, do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então vamos aos elementos da profecia. Primeiro, essa besta, ela surge e ela tem 10 chifres. O que são esses 10 chifres desse poder? Nós entendemos esses 10 chifres como sendo 10 tribos. E o único império
que não perdeu sua hegemonia para um outro império mundial foi o Império Romano. Porque o mundo foi dominado por várias potências. Se voltarmos lá para o tempo de Moisés, era o Egito. Depois veio a Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia. E quando chega a Roma, Roma não perde o seu poder para nenhum outro reino. Roma é minado nas bases a sua autoridade. E quando morre o último imperador romano, Rômulo Augusto, 10 tribos bárbaras tomaram o controle daquilo que fora o Império Romano. Os érulos, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, suevos, burgundos. Então, esses 10 chifres apontam para as 10 tribos bárbaras que surgiram no Império Romano e destruíram o Império Romano. Esse poder também tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças falam de 7 reinos, de 7 poderes. E quais são esses 7 poderes, esses 7 reinos? Justamente as nações antagônicas ao povo de Deus ao longo de toda a história. Você está lembrado que a primeira nação a escravizar o povo de Deus foi o Egito? E quantos anos o povo de Deus passou escravo no Egito? 400 anos, 4 séculos. Eles foram escravos lá. Então o Egito foi a primeira nação a atacar o povo de Deus. Depois veio os assírios. O que fizeram os assírios contra o povo de Deus? Eles destruíram as 10 tribos do norte. Está lembrado que Israel tinha 12 tribos? E na morte de Salomão, o reino foi dividido entre o filho de Salomão e um dos soldados. Então Jeroboão e Roboão dividiram as 12 tribos. 10 foram para Samaria, ou para o norte de Israel, capital Samaria, e 2 ficaram em Jerusalém. As 10 tribos do norte foram destruídas pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos foram levadas para cativeiro no tempo de Babilônia. Aí você lê a Bíblia em Daniel capítulo 1 e você tem ali a história do cativeiro. Então em Daniel 1 você tem o povo de Deus sendo levado para o cativeiro. E quem é que estava escravizando agora o povo de Deus? Babilônia. Então você tem primeiro o Egito, a primeira cabeça, a Assíria, Babilônia, e em seguida veio a Medopérsia. O que fez a Medopérsia contra o povo de Deus? Se você olhar o livro de Ester e as perseguições aos judeus dos dias de Ester, foi no Império Medo-Persa. Depois vieram os gregos, e a Grécia perseguiu também o povo de Deus, especialmente quando liderados por um rei chamado Antíoco Epifânio, que chegou a tentar profanar o templo dos judeus e perseguiu os judeus. Depois veio Roma. O Império Romano não só perseguiu os cristãos, como crucificou o próprio Cristo. Então você tem até aí 6. E o sétimo? O sétimo é justamente esse poder que se levantaria. Porque de Roma imperial veio Roma papal. A 7ª cabeça é Roma papal. Quando Roma papal se estabelece? Quando sai de cena um império. Há séculos, o Papa usa o título de Sumo Pontífice. Mas quem é Sumo Pontífice? Era um título do imperador romano. E o que significa em latim Sumo Pontífice? O máximo construtor de pontes, aquele que ligava. Então, nos dias do Império Romano, o Sumo Pontífice era o imperador romano. Agora, o Papa pega esse título. Por quê? Porque quando sai de cena o império, vai ficar o sistema. E esse sistema papal chega ao seu poder, ou começa o seu domínio temporal,
justamente no ano 538, no mês de fevereiro de 538. Então, a profecia identifica esse primeiro poder de Apocalipse 13 como sendo Roma papal. As características das 7 cabeças, dos 10 chifres e de outras que veremos, elas apontam para Roma pagã e papal. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 2, na primeira parte. 13, 2. A Bíblia diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Agora aparecem aqui 3 animais. Esses 3 animais, leão, urso e leopardo, eles aparecem já na Bíblia, no livro de Daniel. E em Daniel capítulo 7, você tem 4 animais para os 4 impérios que sucessivamente dominaram o mundo. O leão era símbolo de Babilônia, o urso símbolo da Medopérsia e o leopardo símbolo da Grécia. Isso em Daniel capítulo 7. Agora, quando chegamos aqui em Apocalipse 13, o 4º poder, Roma, que vai dar lugar a Roma papal, se assemelha aos animais que vieram antes dele. Por que se assemelham? Porque ela vai copiar elementos de cada um desses animais. O que é que Roma papal copiou de Babilônia? O orgulho e a altivez. Por todos os atributos que foram dados ao Papa, tais como santidade, impecabilidade, infabilidade. Esses são atributos divinos. Todos nós pecamos. E por mais interessante que seja, até o próprio Papa reconhece isso. O Papa Francisco, quando assumiu o seu pontificado, ele pediu oração e declarou-se ser pecador como qualquer outra pessoa. E aqui deixa eu abrir um parêntese. Ao falarmos do papado, do Império Romano, de Papa, Roma Imperial, isso nada tem a ver com o católico moderno. Porque dentro de qualquer igreja no planeta hoje, há filhos e filhas sinceros de Deus, que estão desejosos de se prepararem para a volta de Jesus e estão buscando compreender cada vez mais a verdade. A história do papado do passado nada tem a ver com o católico moderno. Existem milhares de católicos sinceros. Assim como em qualquer igreja você vai ter gente sincera e também vai ter gente que não é sincera. E eu sempre tenho ensinado que placa de igreja não salva ninguém. O que salva é o seu relacionamento com Jesus Cristo e a sua vivência do que esse livro ensina. Porque também se dizer salvo por Jesus e não praticar o que esse livro ensina, não conduz a nada. É claro que aquele que declara-se cristão, ele tem um compromisso com a palavra, com esse livro. E é por isso que a gente tem que gastar tempo estudando esse livro. Para que ele nos ensine o que é certo e o que é errado, para que ele nos apresente a verdade. Então, voltando, de Babilônia, Roma papal copiou orgulho e altivez. Da Medopérsia, os medopersas foram os primeiros povos na história do planeta a adorar o Deus Sol. E esta adoração ao Sol acontecia no primeiro dia da semana. Até em inglês ficou Sunday, o dia do sol. Roma papal aceitou este ensino e incorporou da Medopérsia, representada pelo urso em Apocalipse 13, 2, a guarda do domingo. E Roma papal começou a ensinar que o domingo é o dia santo. Agora, quando você vai para a Bíblia, você não encontra nenhum texto, dizendo que o domingo é dia santo. Mas por que o mundo cristão hoje acredita na santidade do domingo? Porque 98%, 99% das religiões acreditam na santidade do domingo.
Porque essa é uma tradição que se ensina há séculos, mesmo sem ter base na palavra de Deus, mas se ensina. Então, da Medopérsia, Roma papal copiou a adoração no primeiro dia da semana. E do leopardo? Os gregos eram famosos por terem várias deidades. Eles tinham deuses para cada estação, para cada sentimento. A Afrodite, deusa do amor. E agora Roma papal copiou da Grécia o panteão de deuses e criaram vários deuses. E hoje, para cada dia do ano, um santo. Um santo que deve ser venerado, que deve ser adorado, que deve ser buscado em situações. Então, o que Roma papal copiou da Grécia? O panteão de deuses. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Interessante, a Bíblia é a palavra profética. Ela está dizendo de que Roma papal teria poder para atuar 42 meses. Agora, quando a Bíblia fala em tempo profético, ela usa a expressão meses, anos, e em computo profético, cada dia equivale a um ano. Então, quantos anos representam 42 meses? É só você pegar 42 e multiplicar por 30. Porque 30 era a quantidade de dias do calendário judaico. A quantidade de dias que o mês tinha. Cada mês de 30 dias. Você multiplica 30 por 42, você chega a 1260. Ou seja, por 1260 anos, Roma papal dominaria. Quando começa? Eu disse há pouco que esse poder seria estabelecido, ou foi estabelecido, em 538. Por que 538? Porque quando cai Roma imperial e as tribos começam a dominar, o papado começou a estabelecer alianças com essas tribos. Não era o papado ainda, eram os bispos, e o principal deles, o bispo de Roma. Só que das 10 tribos bárbaras, 7 se submeteram à autoridade do Papa, 3 não. E a história mostra que os érulos, vândalos e ostrogodos não aceitaram essa autoridade. Existe um livro muito interessante de um historiador britânico. Ele escreveu sobre a história de declínio e queda do Império Romano, Edward Gibbon. E ele diz claramente que essas 3 tribos arianas que não aceitaram a autoridade do Papa tiveram que ser expulsas de Roma para que o papado pudesse dominar. E elas foram uma por uma expulsas, até que a última, os ostrogodos, foram expulsos exatamente no ano 538. Então, quando a última tribo ariana, porque seguiam a Arion, um herege do 2º século, quando elas foram expulsas, a última tribo foi expulsa, o papado pôde dominar. E o bispo de Roma, porque Roma era a capital antiga do império, ele tinha agora a hegemonia sobre os outros bispos, e todo mundo foi incentivado a chamá-lo de pai, o cabeça de todas as igrejas. E em italiano, o papa, o pai. Assim, o bispo de Roma tornou-se o papa. E em 15 de fevereiro de 1798, de 538, ele começa a estabelecer o seu poder. Se ele atuaria por 1260 anos, isso nos leva a fevereiro de 1798. Em fevereiro de 1798, deveria acontecer o quê? 42 meses depois, deveria cair esse poder. A sua autoridade deveria ser tirada. E quando isso foi tirado? Quando o Papa Pio VI foi preso, por ordem de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão chega ao poder, ele manda prender o Papa. E o Papa Pio VI foi preso em 15 de fevereiro de 1798. Desterrado para a ilha de Santa Helena,
onde ele morre em exílio. Então, por 1260 anos, houve a autoridade papal, e ela foi tirada no dia marcado pela profecia, 42 meses depois que havia começado o seu poder. E esta autoridade papal chegou ao seu clímax, o seu maior poder, nos séculos 11 e 12. Os reis na Europa, para serem coroados, dependia da bênção e da presença do Papa. Aliás, era ele quem coroava. E aqueles que não aceitavam a autoridade do Papa tornaram-se, entre aspas, os hereges que foram perseguidos durante a Idade Média. Milhões de cristãos perderam a vida, especialmente no século XII, quando foi estabelecida a chamada Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. E esse tribunal condenava quem ele queria. E milhares de pessoas perderam a vida nessas perseguições. 12 séculos de perseguição. Entre os principais grupos perseguidos na Europa, nós tivemos os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Você vai se lembrar dos huguenotes no massacre de São Bartolomeu, na França, quando em apenas cerca de 90 dias, mais de 50 mil cristãos foram mortos na França. Você vai se lembrar dos valdenses, um povo pacífico que habitava o norte da Itália e o sul da França. Eu visitei a casa dos valdenses, eu fui até o Vale do Agrongona, eu fui conhecer a vida e a casa dos valdenses. Eram povos que viviam da agricultura, plantavam em cada pedacinho de terra que havia, amavam a Bíblia, adoravam a Deus, entre eles vários foram dizimados, mortos, perseguidos pelo poder papal. Por quê? Porque não aceitava os ensinos, os ditames que o Papa ensinava. Aqui diz também no versículo 5 que ele teria uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. O que é blasfêmia na Bíblia? Esse poder proferiria blasfêmia. O que é blasfêmia? Lucas 5:21 diz assim: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, Cristo foi acusado de blasfêmia, quando ele perdoou pecados. Na visão judaica, perdoar pecados é uma atribuição divina. E quem faz isso, não sendo Deus, comete blasfêmia. Cristo não blasfemou, por quê? Porque ele é Deus. Agora, aqueles que pretendem perdoar pecados, blasfemam, porque só Deus tem o poder de perdoar pecados. O que mais é blasfêmia? João 10:33. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que mais é blasfêmia na Bíblia? Alguém se declarar ser Deus. Alguém se considerar um Deus. Isso também é blasfêmia. Agora olha o que disse o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nós somos o próprio Deus. E na realidade a palavra vigário, ela significa representante. O representante de Deus, aquele que se coloca no lugar de Deus. E quando o papado dissemina a doutrina da confissão auricular, o que é essa doutrina da confissão auricular? É você confessar o seu pecado ao sacerdote e o sacerdote ter o poder de perdoar o seu pecado. Então, quando é ensinado que a doutrina da confissão auricular tem que ser praticada, ou seja, você tem que buscar um sacerdote para ter o perdão, com isso está acontecendo a blasfêmia, porque na Bíblia só quem pode perdoar pecados é Deus. Como que eu tenho o poder de perdoar pecados, sendo eu pecador? Mas a palavra não ensina, pastor, que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? Ensina. E como é que isso funciona? É assim:
Se alguém me ofende e me pede perdão, eu posso perdoar aquele que me ofendeu. Se eu ofendi alguém, devo buscar o perdão e esse alguém pode me perdoar. É nesse âmbito. Eu perdoar quem me ofendeu. Isso é perdoar os pecados uns dos outros. Agora, os pecados que você comete contra Deus, quem é que pode unicamente perdoar? Deus. Daniel 7,25 fala desse mesmo poder. E lá é dito que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Qual foram as 3 mudanças que o papado fez na lei de Deus? Primeira mudança, exclusão do 2º mandamento. O que diz o 2º mandamento da lei de Deus? Aqui em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Não farás para ti imagem de escultura. O papado ensina a veneração das imagens. Qual foi a 2ª mudança feita pelo papado? A mudança do sábado para o domingo. Você tem na Bíblia pelo menos 104 textos que falam sobre o sábado e a sua santidade. Nenhum que fala sobre o domingo. Mas o papado ensina que o dia a ser santificado é o domingo. Essa foi uma mudança, ou tentativa de mudança na lei de Deus. E terceiro, como se tirou o 2º mandamento, que proibia a imagem de escultura, se ficou com 9. E para voltar a ter 10, pegaram o 10º mandamento da lei de Deus e dividiram em 2. Então, na Bíblia, o 10º mandamento tem a ver com não cobiçar a mulher, a casa do próximo, nem coisa nenhuma que pertença ao próximo. O papado dividiu esse mandamento em 2 para voltar a ter 10, porque tiraram o 2º. Essas 3 mudanças aconteceram e elas representam um ataque à lei de Deus. No dia 31 de maio de 1998, o Papa João Paulo II lançou essa carta apostólica chamada Dies Domini. É uma expressão latina para dia do Senhor. E nessa carta apostólica, João Paulo II ensina que o dia a ser santificado agora é o domingo, porque nele Jesus ressuscitou. Então, o principal argumento que se busca para a defesa do domingo como dia santo é porque é o dia que Jesus ressuscitou. Mas curioso que os apóstolos que viveram após a ressurreição, eles continuaram a guardar o sábado. E a Bíblia não ensina essa transição, essa mudança em toda ela, mesmo o Novo Testamento começando a ser escrito décadas depois da morte de Jesus. O Novo Testamento é uma produção que começou décadas depois da morte de Jesus. Mas ainda assim o Novo Testamento ensina o sábado e não o domingo. E por que eu estou trazendo esse tema para vocês nessa tarde? É porque eu e você precisamos conhecer a verdade. Porque se você conhece a verdade, você pode se posicionar. Você pode tomar uma decisão. Você está apto para escolher. Se você não conhece a verdade, você não está apto para escolher. Você fica sem opções. Aqui deve ter muitos pais e mães, como eu. Um dia, um dos meus filhos, eu cheguei em casa e o corpo dele estava tomado por manchas. Todo tomado por manchas. Eu nunca havia visto aquilo. E quando eu vi o meu filho com febre, com o seu corpo todo tomado de manchas, o que você acha que eu fiz? Que eu corri para o vizinho e perguntei: escuta, vizinho, o que você acha que meu filho tem? O que você acha que eu tenho que fazer com ele? Você acha que eu fui lá na padaria perguntar ao padeiro: ei, seu padeiro, o senhor é especialista em pães, o que você acha que eu tenho que fazer com meu filho? Você acha que eu fui lá no açougueiro perguntar: escuta, açougueiro, o que você acha que eu tenho que fazer com meu filho? É isso que eu fiz? Você faria isso? Você iria numa outra especialidade atrás de solução? Não, todo mundo quer um médico e quer um pediatra. Quer alguém que passou anos na vida estudando para dizer: o seu filho tem isso, faça isso.
E quando eu encontrei o pediatra, ele disse, é isso, tome esse remédio. E quando eu dei aquele remédio, em meia hora, meu filho estava sem mancha alguma e eu pude voltar para casa. Por que eu estou contando isso para você? Para dizer da importância do conhecimento. Se você não sabe, você vai acreditar em qualquer coisa. Alice no País das Maravilhas. Conhece a lenda? Conhece a Alice que estava caminhando e encontrou o gato? E ela pergunta, escuta, qual caminho eu tomo, gato? Para a direita ou para a esquerda? E o gato pergunta, para onde você vai? Ela disse, eu não sei. O gato responde, então qualquer caminho serve. Você não sabe para onde você vai? Qualquer caminho serve. Você está hoje dentro de uma igreja séria. Porque o que não falta hoje é a igreja que não é séria. E eu tenho que dar mão palmatória. Muitos pastores, eu sou pastor, mas eu tenho que reconhecer muitos pastores que não são sérios. Porque assumem púlpitos de igreja e não ensinam a verdade. Ludibriam o povo para mantê-los aonde eles querem manter. Aqui não é assim. Aqui a gente abre a Bíblia e deixa que ela fale. Aqui nós incentivamos o estudo pessoal. Aqui nós queremos que todos conheçam tudo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque você precisa é conhecimento. Conhecimento salva. Ele é essencial. Especialmente na vida espiritual. Porque se você não sabe o caminho, qualquer um deles serve. O versículo 5 diz que ele atuaria por 1.260 anos, eu já fiz essa conta com vocês. Então, você tem 533 o decreto de Justiniano e 538 a expulsão da última tribo, e em 1798 a prisão do Papa Pio VI. Nesse período, as perseguições foram estabelecidas. E eu jamais esqueço um discurso do próprio João Paulo II, quando lá no Coliseu Romano, declarou que aquele Coliseu era um templo, porque ali milhões de vidas haviam sido ceifadas. Agora, Apocalipse 13:3 diz que uma das cabeças seria golpeada como de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que significa essa ferida de morte? Justamente a prisão do Papa em 1798. Quando o Papa foi preso, foi um golpe de morte. Mas a profecia disse assim, mas ela foi curada. Ou ela vai ser curada. E toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. O Papa foi preso. E o que acontece? Ela vai ser curada e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 1798, você tem então a prisão do Papa. O papado entra em declínio. O Papa é preso, isolado e morre. Em 1800, foi eleito um novo Papa. Mas esse novo Papa não tinha autoridade. Posteriormente, essa autoridade foi paulatinamente sendo devolvida. E quem sabe o principal ato tenha sido o ano de 1929, quando Benito Mussolini devolveu para a Igreja Romana os 44 hectares de terra que constituem o Estado do Vaticano e colocou a religião como oficial do Império e indenizou a Igreja em 750 milhões de dólares pela prisão de Pio VI. Alguns atribuem esse evento de Benito Mussolini, essa entrega do Estado do Vaticano ao papado, e agora o Vaticano tornou-se o menor Estado independente do mundo, e é por isso que o Papa tem status de chefe de Estado, por causa do Estado do Vaticano, seria então o início da cura. E esse poder ele ascenderia, e quando ele chegasse mais uma vez no auge do seu poder,
algo aconteceria. O que vai acontecer? Vai surgir um outro poder na profecia. E nós vamos entrar daqui a pouco no capítulo 13, verso 11. Vai surgir uma outra besta que se levanta ameaçando a autoridade de Deus, vai se alinhar ao papado para atacar o povo de Deus. Bom, mas essas são cenas do próximo capítulo.